Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar início a esse vídeo, a esse estudo que nós estamos fazendo. Está um pouco tarde, mas já são exatamente agora 11h19, e a gente precisa fazer esse horário, porque se eu não fizer agora, eu só vou poder ter um encontro novamente com os irmãos só a partir da semana que vem. Então, para terminar essa parte, né, essa segunda parte que nós iniciamos, eu gostaria de terminá-la. A primeira parte falamos do que temos feito, de quem somos e de onde viemos, e essa segunda parte nós falamos sobre o que nós não fizemos. Estamos falando agora do que não fizemos em 140 anos no Brasil, em caso de oração, porque já falamos o que fizemos, fizemos bastante, crescemos bastante, mas temos crescido a conta-gotas, e por isso a gente trouxe essa parte aqui, que é muito importante. Assim como falar do que tem sido feito e bem feito, falar também a respeito do que não temos feito, ou que não fizemos, ou não demos ênfase nesses 140 anos. Então, por isso, estamos dando essa importância. Ter conhecimento do que não fizemos ou não demos muita ênfase vai nos ajudar a nortear a direção, a caminhada, a velocidade com que estamos andando, ou pretendemos andar, e não errar naquilo que erramos ou não demos tanta importância. Então, falamos a respeito do que não fizemos em comunhão, no último capítulo, o que não fizemos em finanças, e agora, para terminar essa série, vamos falar aqui hoje, para terminar essa segunda parte, capítulo 6 do livro, o que não fizemos em investimentos. É importante saber que a Bíblia trata sobre isso, sobre investimento. Quando nos evangelhos fala quem é aquele que vai começar a construir uma torre e não planeja, não verifica primeiro naquilo que pretende investir para dar cabo realmente ao que começou. Então, a Bíblia fala sobre isso nessa parte. E também Mateus 13, 45, uma das muitas explicações quando perguntam para Jesus o que é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Em Mateus 13, 45, Jesus chega a dizer que o reino dos céus também é como um negociante. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. O reino do céu é igual um negociante que procura pérolas preciosas. O reino dos céus é igual a isso. Se você ler lá dentro do contexto, você vai entender melhor a respeito disso. Porém, Jesus faz essa afirmação. E Tito 2,14 diz que Jesus se entregou na cruz, Jesus sofreu, além de fazer aquilo que nós sabemos que é o mais importante, que é resolver a questão do pecado na nossa vida, dar livre acesso, passaporte carimbado, né, o visto para os céus, uma vida eterna com Deus. Tito 2,14 diz também, além das muitas outros lugares que falam porque Jesus Cristo morreu, não foi só por essa tão importante e principal finalidade, mas diz que Jesus veio para uma série de coisas. E uma delas diz que ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E realmente não tem como fazer boas obras sem investimento, sem se investir tempo, sem se investir recurso, sem se investir conhecimento, sem se investir desejo, sem se investir paixão, sem se investir dedicação, enfim, sem se investir, dificilmente você vai fazer boas obras, boas ações. Precisa desses ingredientes. Então é importante entender, quando se fala de investimento, né, eu falei que nós não fizemos em finanças,
Mas há uma diferença entre gastos, está muito ligado a finanças, e também investimento. E eu vou dizer uma coisa para você, lendo a Bíblia, a gente vai entender que na maioria das vezes, nós não investimos nas coisas, não investimos, porque pensamos que são gastos. Não vai gastar com isso aí é besteira, não vai dar em nada. Para que gastar, né, dessa maneira? Então a gente pensa que todo tipo de investimento, na verdade, está saindo recurso, é gasto. Mas pela Bíblia, pela lei da semeadura, na verdade, nada é gasto. Tudo é investimento. Porque o que você planta, você colhe. O que você faz, você recebe. O que você dá, volta de maneira até transbordante, sacudida, na maioria das vezes. Então, nada é gasto, tudo é investimento. Mas a gente sabe que existe gastos e existe investimento. E muitas das vezes não investimos porque achamos que é gasto. Mas a gente precisa separar bem isso, o que é gasto e o que é investimento. Eu tenho uma série de pessoas aí entrando, eu vi que a Nelly Neto foi uma das primeiras lá, o Adir Rodrigues, Gisele Dias, Sueli, Lorena Diniz, Rafael Oliveira, João Ribeiro, Tassiele Costa, Elaine do Vale, enfim. Tem muito mais gente aí para cima. E boa noite a vocês, Anderson, Priscila. Um pouquinho tarde, são 11h25. A gente vai ver, ser bem sucinto nesse vídeo, mas a gente precisava terminar essa segunda parte do livro, que é o que não fizemos em investimento nesses 140 anos em Movimentos Irmãos e Casa de Oração. Um abraço a todos aí que têm nos acompanhado, até sendo tão tarde, mas eu precisava, porque senão só iríamos nos ver no vídeo só semana que vem, só no final de semana próximo. Então, vamos lá. Já tendo essas considerações a respeito de investimento, eu quero que você verifique aí na sua igreja local, o que se assemelha. Eu não estou batendo martelo aqui em nada, em nenhum capítulo do livro estou batendo martelo, estou dizendo que é assim, que é do jeito que eu estou falando, nada disso. Pelo contrário, estou levantando fatos, pesquisa de campo, né, que é coisas que me disseram, coisas que eu tenho visto e ouvido pessoalmente, caminhando aí. João Luiz, Márcia Bernardo, Leise Porto. Então, um abraço aí para vocês também, estão chegando aí, tem compartilhado, assistindo nossos vídeos. Então, essas coisas que eu tenho falado aqui são sugestões. São sugestões. Não estou batendo martelo aqui em nada. São conversas que muitas das vezes, nesses 140 anos, a gente evitou falar, a gente evitou conversar. Por isso, tendo um crescimento a conta-gotas. Em alguns lugares, até um decréscimo, né? E aí, muita coisa parada. Então, vamos lá? Você analisa aí, depois leva isso, se você quiser anotar, assistir o vídeo depois, para debate, comentário, e ver o que vale a pena falar sobre essas coisas. Então, o que nós não fizemos em investimento nesses 140 anos? Não investimos tempo, esforço e dinheiro de maneira eficiente para obtermos comunhão estadual, comunhão regional e comunhão nacional. Não se investiu nessa área. Pelo contrário, quando alguém tentou fazer uma coisa dessa, já houve uma série de obstáculos, uma série de gente que, além de não fazer nada, procura atrapalhar quem está fazendo. Então, nesse ponto aqui, não se conversou, nem se conversou sobre isso. E quem procurou conversar, ainda arrumou gente e barreiras pela frente. Então, não se investiu tempo, esforço, dinheiro para se ter uma comunhão municipal, uma comunhão regional, estadual, uma comunhão nacional. Não se investiu nisso, nem se conversou sobre isso. Pouquíssimo se falou, inclusive, de lugares, como eu falei aqui, pesquisa de campo, lugares aí, município que tem 2 casas de oração. E uma não fala com a outra casa de oração.
por diferença de liturgia, de procedimento, de identidade, aí uma não fala com a outra. Só tem duas, e uma não fala com a outra. Então, falar sobre investir em comunhão municipal, estadual ou nacional, isso aí está fora. Em 140 anos, não se procurou nem se conversar sobre isso. E quem começou a conversar foi altamente atacado como um vilão aí que está tentando fazer alguma coisa aí como convenção. Falar convenção, então, a orelha até coça. Só que deixa eu explicar aqui, abrir um parênteses sobre convenção. A palavra convenção tem nada a ver com associação, embora exista, mas a palavra convenção é quando alguém convenciona alguma coisa. Então, quando o movimento dos irmãos começou, foi convencionado entre os irmãos que estavam se unindo, que os irmãos iam se unir de forma simples, partir o pão, em comunhão. Tudo aquilo que foi acordado, tudo aquilo que foi decidido entre os irmãos que estavam ali, isso também foi um sinônimo do que é convencionado. Foi feita uma reunião e convencionou-se. Então, querido, você que tem coceira no ouvido, remeleixo na cadeira, quando se fala em convenção, saiba que um grupo de pessoas, ou um grupo de líderes de uma região, que senta para falar sobre identidade, sobre doutrina, sobre uma série de coisas, eles podem convencionar, sem se tornar convenção, sem se tornar uma convenção com o CNPJ. É simplesmente líderes maduros sentando junto que convencionaram, chegaram a um acordo sobre determinado diálogo. E aí não sai autonomia, não sai nada de jeito. Simplesmente convencionou-se. Igual algumas listas que estão fazendo por aí, o pessoal da lista convencionou que aquele outro lá está fora da identidade, está fora da comunhão, está fora de não sei o quê, está indo para outro lado. Então, aquele grupo da lista ali, que alguns já fizeram aí, já tem boletins, eles convencionaram que seria assim. Eles chegaram a um acordo. Então, dá uma olhada lá no dicionário lá, para quem, quando ouve convenção, já fica com coceira na orelha. Tá? Eu sempre falei no meu livro sobre convenção, mas convenção no sentido de diálogo. Líderes sentando olho no olho para dialogar e chegar a um acordo e convencionar as suas crenças. Nós não temos entre a gente, meu irmão, e se alguém tiver, por favor, depois lança aí, diz quem é que fez, que foi a instituição que fez. A gente não tem nem declaração de fé. Declaração de fé. O que nós cremos? O que a igreja local que eu pertenço crê, isso nós temos. O que a sua igreja local crê, de repente tem. O que as instituições missionárias que eu sentei aqui, de repente tem declaração de fé, de repente tem. Mas nós não temos declaração de fé como movimento dos irmãos, unidos. Porque nós não temos união municipal, estadual, regional nem nacional. Então, não tem como realmente ter declaração de fé do movimento dos irmãos. E se tem, por favor, manda a cópia para mim aí. Eu quero seguir. E aí eu ouço um montão de gente falar assim, você está dentro dos princípios dos irmãos? Dentro dos princípios dos irmãos, que eu entendo quando eu ouço isso, ele está falando dos irmãos em Cristo. Princípio dos irmãos em Cristo, lá os apóstolos, os 12, né, dentro do estudo do ensino neotestamentário. Princípio desses irmãos, porque princípio do movimento dos irmãos, que princípio? Quem fez declaração de fé no princípio? Cadê onde está esse negócio aí para eu ler? Então alguém fala assim, você está saindo dos princípios dos irmãos. Tá, irmão, mas cadê o princípio dos irmãos para eu pegar e ler o princípio do irmão? Aí eu pego lá o princípio dos irmãos e ando dentro dos princípios dos irmãos. Eu tenho a cartilha do princípio dos irmãos e sigo. Mas aí o cara não sabe nada sobre os irmãos, não sabe nada sobre a casa de oração no Brasil, não sabe nada sobre o movimento dos irmãos no Brasil, não sabe nada porque não é divulgado. Já falei aqui sobre isso.
E aí, onde que está escrito o princípio dos irmãos? Está aqui a cartilha que fala dos princípios dos irmãos. E é para a pessoa seguir. Não existe isso. Nem isso os caras sentaram para fazer. Porque se sentar para fazer, vai soar que é convenção, ou que os irmãos estão convencionando uma declaração de fé. E ninguém pode... Eu se eu fizer a declaração de fé aqui, eu não posso. Se eu juntar as igrejas todas aqui, não pode, não tem validade. Se alguém fizer aí, vai fazer só para eles lá. Mas cadê o tal do princípio dos irmãos? A declaração de fé escrita, documentada e registrada e aprovada, recomendada por alguém dos irmãos. Aí falar, está saindo do princípio dos irmãos. O princípio que não está escrito em lugar nenhum. Cartilha que não existe para ser tirado xerox, cópia e dada para ninguém. Então, ficar falando isso é muito fácil. Apontar essas coisas, esses desvios aí que são ditos, é fácil. Eu quero ver sentar para fazer a declaração de fé. Mas aí não tem como sentar, porque ninguém investe para comunhão municipal, estadual, regional e nacional. Como é que vai fazer declaração de fé válida em todo o território nacional? Fica aí a dica, vamos fazer 140 anos e ainda não tem isso. Que vale a pena aí fazer uma lista. Faz a lista aí das igrejas que vão montar a declaração de fé de uma vez por todas. Ah, irmão, isso aí dá muito trabalho. Dá muito trabalho ficar falando sobre esse negócio agora. Fazer uma declaração de fé agora, juntando todo mundo, vai dar muito trabalho. Fazer lista aqui, quem está errado, desvio doutrinário, aí é mole. Agora, fazer uma lista de quem vai sentar, quem vai se reunir num grande encontro para montar a declaração de fé, isso aí dá muito trabalho. Vai ter discórdia, vai ter coisa, vai dar trabalho demais. Deixa esse negócio para lá. Vamos nem falar sobre isso. Só que falar, como eu disse que falar é fácil, então eu estou aproveitando que é fácil falar e estou aqui falando. Então, pelo menos falar eu vou fazer. A declaração é muito difícil, então a gente vai ter que aguardar aí, tomara que não seja mais 140 anos, para escrever esse tal dos princípios que o pessoal diz que ele está se desviando aí. Mas deve ser o princípio, se for o princípio dos irmãos unidos, isso aí não é válido, que o princípio que é válido é esse princípio aqui, ó. O princípio de Deus, esse princípio aqui que é válido. Princípio dos 12 apóstolos. Princípio dos irmãos que estavam unidos lá em Atos 2:42. Esse princípio aqui é o princípio mais antigo e mais válido. E está escrito, está aqui escrito. Qualquer um que lê vai entender, está escrito aqui. Agora, princípio dos irmãos. Eu não tenho essa cópia ainda. Em 140 anos eu ainda não li a cartilha oficializada, registrada na declaração de fé dos irmãos unidos no Brasil. Nunca vi isso em lugar nenhum. Nunca vi nem a cópia, nem um comentário de que isso existe. E se alguém quiser tentar montar, ainda é pior ainda, que aí vai ter uma série de obstáculos de gente se levantando, dizendo que está fazendo coisa demais aí. Então, não investimos na comunhão estadual, regional ou nacional. Não investimos em autonomia e independência, ou melhor, investir em autonomia. Aí eu não vou repetir aqui, que eu já falei muito sobre isso. Quem mais defende a autonomia da igreja local tem que aprender primeiro a respeitar a autonomia alheia. Quem fala de autonomia local, que a igreja tem que ser autônoma, tem que respeitar a autonomia do outro. E aí, mas se a autonomia do outro fere os princípios, então vamos escrever os princípios. Porque até então não tem princípio nenhum escrito, cartilha nenhuma escrita, divulgada, xerocada, copiada e distribuída. Isso dá muito trabalho para fazer no Brasil todo. Investimos e continuamos a investir no reino de Deus. Investimos. E continuamos a investir no reino de Deus. Mas não no trabalho do reino realizado pelos irmãos unidos. Devemos fazer aquele, que é investir no reino de Deus, sem esquecer esse. Parece que investir
no trabalho dos irmãos unidos, investir nas casas de oração, o trabalho de irmãos da casa de oração, não é a mesma coisa que investir no reino de Deus. Parece que não é. Porque quando você começa a falar, não, tem que fazer isso para os irmãos unidos, tem que fazer isso pelas casas de oração. Eu disse, não, irmão, você tem que ter o pensamento, sabe qual é o pensamento? Você precisa ter pensamento de reino. Você precisa ter pensamento de reino. Você não pode pensar só em fazer para a casa de oração. Você não pode só pensar em fazer com o movimento dos irmãos. Você tem que ter pensamento de reino. Bonito isso, né? Pensamento de reino. E o movimento dos irmãos não é reino? E as casas de oração não está incluída dentro do reino de Deus? A gente tem que fazer, mas e aí? Tem que começar de alguma parte. E a gente tem no nosso meio aí um monte de gente que ainda se declara na prática exclusivista. Aí que tem que ser mesmo. Então nós não investimos na casa de oração ou no movimento dos irmãos como se estivesse investindo no próprio reino de Deus. Entendendo que é o reino de Deus esse segmento. Não investimos nos irmãos unidos como se fosse investir no próprio reino, como eu falei aqui. Não investimos num centro de formação de líderes. Um centro de formação de líderes que perpetuasse a nossa história e a nossa caminhada. E ensinasse isso que é dito aí, que é os nossos princípios. Um lugar, uma escola reconhecida, recomendada. Nós não fizemos isso. Uma escola de formação de líderes. Como eu falei aqui, há uma série de defasagem de obreiros na casa de oração. Defasagem de obreiros. E olha que o nosso pensamento é que tem que ter mais de um presbítero. Não pode ser um presbítero só. Tem que ser 2, 3, e quando puder, 4. Tem que ter bastante presbítero. Não pode ser um presbítero só. Mas mesmo assim, meu irmão, há uma série de casas de oração que não tem presbítero nenhum. Nenhum. Você tem que ter mais de um, mas não tem nenhum. Eu falei aqui no último vídeo que tem gente indo para Pernambuco fazer culto lá porque não tem liderança. Eu conheço algumas igrejas aqui do Rio de Janeiro, pesquisa de campo, que ela está há mais de uma década. Essas igrejas estão há décadas sem presbítero. Não tem obreiro. Não tem formação de líder. Não tem sucessão de líderes. Os presbíteros que existem e que estão aí nas casas de oração, 3, 4 presbíteros, só vão sair igual o Papa. Só vai sair quando morrer, porque não sai, fica ali, e amém, que bênção, que eles estão adquirindo know-how, adquirindo experiência e bagagem para estar cada vez melhor à frente. Mas aí você pergunta, quem que eles estão preparando para assumir a liderança? Não tem ninguém. Pesquisa de campo, um monte de igrejas aí, que o presbítero morre e você não sabe quem vai assumir. Porque o presbítero não preparou ninguém, não discipulou a nível de discipulado de líder, ninguém. E aí a igreja tem que ficar correndo atrás para ver quem vai assumir a igreja. E aí muitas das vezes tem que botar as pressas. E aí bota o mais popular, o da família que está já ali há anos, a mesma família no presbitério. Porque o presbítero que estava lá, os presbíteros que estão lá, estão idosos e não preparou ninguém. Então, outro assunto importante para se falar aqui é a sucessão de liderança. Presbítero que só sai depois que morre, igual o Papa, só sai depois que morre. E quando ele morre, a igreja se vira aí para ver quem vai assumir o presbitério, porque ele mesmo não preparou ninguém, não indicou ninguém, não andou com ninguém. Isso é pesquisa de campo, não me disseram isso não. Isso não é no Rio de Janeiro, não. Isso é em tudo quanto é lugar aí de outros estados que eu tenho visto isso. Você pergunta para o presbítero, ô meu irmão, o presbítero, pergunta para ele, olho no olho, meu irmão, quem o senhor está preparando
para assumir aqui a igreja quando o senhor partir? Eu sei que o senhor só vai passar o bastão depois que morrer. Quem é que vai assumir? Não sei. Quem é que o senhor está preparando? Não, aqui não tem ninguém. É pesquisa de campo. Então, um assunto importantíssimo na sucessão de liderança. Não investimos num centro de formação de líderes. Não tem ninguém para assumir a liderança? Desculpe, meu irmão. Isso aí, se a carapuça vai servir para você. Eu não estou falando para você. Mas se ela servir, eu não posso fazer nada. Mas eu estou falando de mim. Se eu assumo uma igreja, estou ali há 20, 30, 40, tem gente há 50 anos na igreja. Eu sou um presbítero. E eu não tenho ninguém para assumir no meu lugar, me desculpe, mas é incompetência minha. De 50 anos de casa de oração no presbitério, não preparei ninguém para assumir, para dar continuidade ao trabalho nos mesmos princípios que eu zelei. Se eu não tenho, eu teria vergonha até de dizer que não tenho. Porque seria prova da minha incompetência de não preparar ninguém. Então, esse assunto é importantíssimo, urgentíssimo, não investimos nisso, não temos investido nisso. Não investimos na criação e produção de material didático-pedagógico próprio, didático-pedagógico da casa de oração. Pelo contrário, temos Bíblia, a Bíblia do Mequiné, a Bíblia explicada, livros usados em seminários aí fora, materiais de criação nossa, quem criou fomos nós, mas está sendo produzido, comercializado por outros. A Bíblia explicada do Mequiné, quem vende é outra editora, não tem nada a ver com a gente. Um dia desse aí, num seminário, peguei o livro, fui visitar um seminário, uma formatura lá, peguei um livro de provérbios que está sendo usado há mais de 3 décadas. Há 30 anos que o seminário manda comprar esse livro de provérbios, para fazer um estudo. Peguei o livro de provérbios e quando eu fui ler a introdução, estava escrito assim: esse material foi construído em uma reunião na Rua São Carlos 104. Ou seja, um livro que foi praticamente montado pela Casa de Oração está sendo há mais de 30 anos vendido por outra editora. E eles estão lá usando material nosso. Então, nós não investimos na criação, produção de material didático pedagógico nosso para ser vendido por nós, para ter dinheiro para investimentos na própria casa. Não incentivamos esses inscritos e nem comercializamos esses inscritos. Nem produzimos, nem incentivamos a produção e nem vendemos. Não investimos no diálogo entre líderes, nem para deixarmos um legado facilitador o crescimento daqueles que tomariam o bastão. Não há diálogo entre os líderes. Então, quem vem depois, como não foi passado o bastão, como não foi preparado para passar o bastão, quem vem depois vem meio desorientado e ali assume, vai fazer ali o trabalho de acordo que no seu entender é a maneira correta de ser feita, biblicamente correta, teologicamente correta, daquilo que tem ouvido, e aí começa alguém a apontar sobre desvios doutrinários de alguém que não foi preparado nem em escola de líderes, nem em escola bíblica recomendada, porque cadê a lista? Vamos fazer lista aí mesmo. Lista das escolas que são recomendadas para quem é da casa de oração estudar. Cadê essa lista? Tem que fazer, dá muito trabalho. Fazer a lista, vai ter que fazer a lista de cada estado, das escolas nos estados, vai ter que copiar, vai ter que enviar para cada igreja, vai dar muito trabalho fazer uma lista dessa. Melhor fazer a lista dos desvios doutrinários.
a lista de quem não está andando dentro dos princípios. Essa lista é fácil. Essa lista é muito fácil. Não investimos na redução das diferenças criadas. Nós não investimos, olha só, não investimos na redução das diferenças entre um e outro, entre uma casa de geração e outra, criadas através do tempo e da distância entre nós. Como é que vai investir em reduzir as diferenças para todo mundo andar dentro da tal identidade, do tal princípios? Como é que vai reduzir essas diferenças se toda vez que alguém está diferente, alguém faz uma lista dizendo que não é para andar mais junto, que não é para estar mais em comunhão com essa pessoa que está fora dos princípios? Como é que vai reduzir as diferenças do tal princípio e da tal identidade se você se afasta de quem está diferente? Então, não investimos. Não investimos na redução de diferenças. Pelo contrário, já que está diferente, se afasta deles, para ele ficar mais diferente ainda. Então, não investimos nisso. Não investimos na troca de ideias, descobertas e estratégias. Troca de ideias para estratégias. Não de quem senta em congresso, um atrás do outro, um olhando a nuca do outro. Está lá a fileira de cadeira, todo mundo sentado um atrás do outro. Não, não é isso. Mas sentado na mesa, olho no olho, vendo as reações, vendo a pupila dilatar ou não. Sentar olho no olho para tratar sobre ideias, estratégias de descoberta. Não investimos em estudos ou estatísticas que nos mostrasse onde nós estamos como casa de oração, onde nós estamos como casa de oração, como movimento dos irmãos, onde nós estamos, para onde nós estamos indo, onde nós estamos, para onde o movimento dos irmãos está indo. E mais importante, com quem está indo? O movimento do irmão está indo para onde? Para tal lugar. Com quem? Quem está conduzindo essa caminhada? Quem está dando direção para essa caminhada? Ih, rapaz, isso aí dá trabalho. Hein? E quem mais precisa da nossa ajuda? Fazer essa lista dá trabalho. Não investimos em estratégias e soluções para descobrir e sanar os nossos maiores problemas e dificuldades. Quando eu citei no meu livro isso aqui, sanar, né, uma estratégia para sanar os nossos maiores problemas, né, e as nossas maiores dificuldades. Alguém escreveu para mim, e perguntou para mim assim: quem disse que nós temos problemas? Quem disse que a casa de oração tem problema? Quem disse que o movimento dos irmãos tem problema ou dificuldade? Não dá nem vontade de responder isso. Não dá nem vontade de responder isso. Você falar, você ter condição de falar que a casa de oração, o movimento dos irmãos unidos, é o movimento, é a igreja, são as igrejas locais que mais, entre todas os denominacionais, entre todas as coisas, a casa de oração é que mais se aproxima do ensinamento bíblico. Para você ter condições de falar um negócio desse, ou seja, nós estamos certos, está todo mundo errado, ou pelo menos a gente está certo, e os outros estão com um montão de erro, ter condições de falar isso já é incrível. Agora, dizer que nós não temos problema nem dificuldades, aí é realmente... O inimigo não precisa nem cegar os olhos, nem entendimento. Você mesmo está fazendo isso. Você mesmo está tampando os teus olhos e tampando 140 mil de olhos vendados. Ou seja, mostrando gráficos falsos, estatísticas falsas. Estatística que não tem pesquisa de campo nenhuma, é no eu acho. Eu acho que a gente está crescendo. Eu acho que a gente está avançando, eu acho.
Não tem dados estatísticos, não tem matemática, ciência exata e nem pesquisa de campo. Eu acho. No achismo, vai ficar difícil. Não investimos em trabalho estadual, regional, nacional e internacional. Não investimos nisso. Em comunhão, investimento, estratégia junto nisso. Não investimos nas instituições criadas para que se tornassem cada vez mais fortes. Pelo contrário, criamos novas com o mesmo objetivo, causando concorrência e divisão entre nós mesmos, ou seja, mais de um tipo de instituição criada no mesmo município, mesmo estado, para a mesma coisa. Isso mostra falta de investir junto. Não investimos para destacar, honrar, reconhecer homens e mulheres que poderiam ou que podem nos ajudar nas situações que mais precisamos. Não investimos nisso. Não investimos juntos, não investimos juntos financeiramente em nenhuma instituição nossa ou membro nosso. Investimos financeiramente? Investimos. Quem mantém essas instituições que existem, que estão trabalhando, somos nós. Nós temos investido. Mas nós não investimos juntos. Achei muito interessante, me impactou. Fiquei muito feliz quando eu vi uma instituição de Minas Gerais dizer que precisava de 2 milhões de reais. Me alegrei muito. Uma instituição que não fala nem dinheiro, sempre foi, não deu muita ênfase nessa questão, já falamos sobre isso no outro vídeo. Pedir 2 milhões de reais, ajuda de 2 milhões de reais, eu achei isso tremendo, maravilhoso. Uma instituição nossa, Casa de Oração, instituição missionária. 2 milhões. Isso me faz lembrar, quando eu vejo o Batista, o Batista ele tem a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. Há mais de 10 anos atrás, a Junta de Missões Nacionais, fez um levantamento que o alvo para aquele ano, há mais de 10 anos atrás isso, o alvo era 19 milhões para missões. E quando chegou no final do ano, que foram ver quanto tinha, o alvo era 19 milhões. Eles alcançaram 21 milhões. Aí eu vejo uma instituição nossa solicitar pela primeira vez um recurso tão alto, né, tão alto em relação à casa de oração, saiu um alvo gigantesco em termos de casa de oração, 2 milhões de reais. Só que se a gente investisse junto, 2 milhões não é nada. 2 milhões não seria nada. Pela quantidade de membros que nós temos, eu falei aqui, só no Rio de Janeiro, mais de 10 mil membros. Mais de 10 mil membros, só no Rio de Janeiro. E dentre esses membros aí, milhares de pessoas liberais, que são liberais financeiramente. Tem liberalidade em finanças. Centenas são ricos. E nós temos alguns milionários entre nós. 2 milhões não é nada, se a gente investisse juntos. Não investimos em missionários, nem obreiro em tempo integral nos estados de Alagoas, Maranhão, Roraima, Sergipe e Piauí. Lá não tem casa de oração. Então não investimos para sanar isso. Não investimos em missionário, nem obreiro em tempo integral no nosso próprio estado. Já falei sobre isso aqui. Vários municípios têm casa de oração. E onde mais tem casa de oração é na região sudeste. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Onde tem o maior número de casas de oração no Brasil é a região sudeste. Os 4 estados da região sudeste tem o maior número de casas de oração. É o maior número.
E nem nesses estados, que é o maior número, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, tem centenas não, porque o Rio de Janeiro tem 92 municípios. Tem 60 municípios que não tem casa de oração no Rio de Janeiro. Tem mais aí algumas dezenas de municípios do Espírito Santo que não tem casa de oração. Eu tenho trabalhado esses dias aí em Maracaízes, Itaoca, Piúma, Itaipava, Itapemirim, aquela região todinha ali do Espírito Santo, eu tenho trabalhado ali. Meu trabalho profissional mesmo, meu trabalho secular. E ali não tem nenhuma casa de oração nesses lugares todos. Iriri, Tancredo. A mais próxima tu vai encontrar lá em Guarapari. Um lado e Cachoeiros de Itapemirim por outro. Mas essa região toda não tem casa de oração. Então, nós não investimos em obreiros nem no nosso próprio estado. Não é Alagoas lá em cima não, que não tem casa de oração, Sergipe, Piauí, Maranhão e Roraima. Não é lá no estado não, no nosso estado. E no estado onde tem o maior número de casa de oração, nem aí se investiu para poder sanar isso aí. Além disso, mas tem que ter casa de oração em todo o município? Não, não tem que ter, claro que não. Não tem que ter. Mas poderia ter. 140 anos, poderia ter. Por que Teresópolis, no Rio de Janeiro, tem mais de 10 casas de oração? Teresópolis. E não tem nem mais de 200 mil habitantes. Teresópolis tem mais de 10 casas de oração, em torno de 14, sei lá, por aí. Mais de 10 casas de oração não tem mais de 200 mil habitantes. E São Gonçalo tem 5 casas de oração. São Gonçalo, mais de 1 milhão de habitantes. Mas tem que ter esse equilíbrio? Não, não tem que ter. Não tem que ter. Mas em 140 anos, poderia ter, né? Só que isso dá muito trabalho. Fazer esses tipos de estudo, elaborar, fazer uma lista para planejar e investir nisso, isso dá muito trabalho, né? E aí é complicado, dá muito trabalho. Então não investimos, nem no nosso próprio estado. Não investimos em excelência como prioridade. Por quê? Para que não fôssemos confundidos com teólogos da prosperidade. Vai fazer tudo excelente, né? Vai fazer bem feito. O pessoal vai achar que a gente é teólogo, está falando, pregando sobre prosperidade, fazendo tudo excelente. Igrejas com ar-condicionado, com elevadores, com rampa de acesso, uma fachada bonita, igual a Casa de Oração Alegre. Casa de Oração Alegre, parabéns pela essa frente aí que vocês têm. Não só a frente, mas lá dentro, quando você entra, tu vê que povo maravilhoso que está ali dentro. Irmãos e irmãos íntimos de Deus, homens e mulheres de Deus, jovens, igreja cheia de gente disposta de louvar, glorificar e pregar a palavra de Deus. Um abraço aí para o nosso irmão Hélio. Um abraço a todo o pessoal de Alegre. Então, dá para fazer. Pode ser feito. Tem que ser feito? Não, não tem que ser feito. Mas em 140 anos no Brasil, poderia ser feito. Né? Eu acho que poderia. Eu acho que pode. Você deixar mais 140 anos para poder fazer. Então, não investimos em excelência, porque senão vai pensar que a gente é teólogo da prosperidade. Não investimos em estratégia. Nós não investimos em estratégias para a gente investir juntos. Pô, irmão, vamos começar a investir junto. Vamos investir finança, disposição, recurso, tempo, oração nas coisas que a gente pode fazer junto aí. Ih, meu irmão, isso aí dá muito trabalho. O negócio dá muito trabalho. Esse negócio aí para listar esse pessoal, quem quer trabalhar, quem realmente vai trabalhar, isso dá trabalho. Então não investimos. A bateria está acabando aqui, a bateria do meu notebook. Então eu vou terminar aqui. Embora já esteja terminando.
Não investimos junto nas igrejas que passam necessidade para se manterem. Nós não investimos junto para socorrer problemas crônicos de casa de oração. Tem casa de oração que não tem água há décadas. Tem casa de oração que não tem conversão há décadas. Tem casa de oração que não tem batismo há décadas. Tem casa de oração que está há mais de 10 anos com 4 membros. Tem casa de oração com 5 membros. Tem casa de oração só com 7 membros. A gente não investiu para trabalhar junto, para socorrer esse pessoal. Ah, não, a minha tem mais de 100 membros, a minha tem 30 membros, a minha tem 50, 70 membros, aquela está com 4, é problema deles. Eu vou ter que fazer uma lista de quem quer ajudar, de quem quer ir lá, quem quer apoiar o trabalho, quem quer investir, quem quer financiar o trabalho. Isso dá muito trabalho, esse negócio. Então, nós não investimos juntos para suprir necessidades de igreja que estão nessa situação. Não investimos para levantarmos mentores ou coach, né? Sei lá, fala aí como você quiser. Discipulador, mestre, sei lá, mentor, coach, conselheiro, sei lá, dá o nome que você quiser aí, o nome que você achar melhor. A gente não investiu nisso. E olha que nós temos um potencial tremendo. Já fiz no meu primeiro livro, botei 2 páginas de nome de homens e mulheres altamente capacitados em diversas áreas específicas. Segundo livro, 2 páginas. Terceiro livro, mais 2 páginas. De nome de gente. Nome de homens e mulheres com capacidade tremenda. Íntegros. Homens de Deus. Mulheres de Deus. Que poderiam nos ajudar em determinadas áreas específicas. Finança, planejamento, administração eclesiástica, Novo Testamento, Antigo Testamento, hermenêutica, oratória, família, crianças, mulheres, gente especializada nisso. A gente não investiu nisso. Ah, mas a gente sempre convida esse pessoal para vir aqui na nossa igreja falar sobre família, falar sobre criança. Não é convidar que eu estou falando, meu irmão. Estou falando de mentores e coaches. Ninguém mentoria, discipula, aconselha. Paulo passou anos em Éfeso. Paulo passou 3 anos em Éfeso. Paulo teve igreja que ele disse assim, irmão, eu não vou poder ir agora aí. Irmão, Deus sabe o quanto que eu gostaria de visitar vocês, mas no momento eu não posso, o Espírito Santo não tem permitido, a obra tem sido feita em diversos lugares. Paulo falando. Mas em Éfeso ele ficou 3 anos. Em alguns lugares ele demorou mais tempo. Em alguns lugares ele enviou um representante para ficar lá. Eu enviei Tito e Timóteo para poder mostrar para vocês como levantar presbítero. Ele enviou